Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nessa noite, te pedimos que envies sobre nós o teu Santo Espírito, o Espírito prometido, que nos recordaria de tudo aquilo que o Senhor nos disse, que nos convenceria a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que vem iluminar os nossos corações, a nossa mente, nos guiando nos caminhos da verdade, nos guiando no caminho da santidade. Que o teu Santo Espírito possa nos dar nesta noite a liberdade de filhos de Deus e que possamos, através da sua palavra, compreender, adentrar, mergulhar nos mistérios insondáveis do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos reunir aqui. Obrigado por nos dar a graça de podermos nos reunir em torno da tua santa palavra, de podermos degustar, saborear a doutrina da Santa Igreja e de podermos ter a graça de partilharmos como irmãos e de conhecer mais profundamente a sua vontade a nosso respeito, a respeito da nossa vida. Obrigado, Senhor. Bendito seja o teu nome. Estamos reunidos em seu nome e cremos que o Senhor está no meio de nós, que é vontade sua que nós estejamos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Podemos ir aceitando. Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje nós estamos no segundo dia do nosso encontro, do nosso curso de doutrina católica, onde nós estamos aprendendo os fundamentos bíblicos da nossa fé católica. Antes de qualquer coisa, meus irmãos, é importante, nós termos bem presente no nosso coração que quando nós defendemos a nossa fé católica, quando nós nos aprofundamos na defesa da nossa fé católica, nós não queremos com isso afrontar a ninguém. Nós não queremos com isso afrontar aqueles que pensam ou que creem diferente de nós. Mas quando nós temos o conhecimento de algo, e nós omitimos este conhecimento, nós omitimos essa verdade por motivo de respeito humano, nós negamos a verdade que conhecemos. Portanto, nós como católicos devemos conhecer a nossa fé, devemos conhecer o fundamento daquilo que nós acreditamos, não para nós brigarmos com os nossos irmãos separados, mas para que nós possamos esclarecê-los e ter também esclarecimento. Quando eu digo aqui protestantes, seitas, irmãos separados, não é uma ofensa, é simplesmente a realidade. Por que eu os chamo de irmãos separados? Porque não estão conosco, então são irmãos separados. Quando o marido sai de casa, não foi a mulher que se separou dele, foi ele que se separou dela. Portanto, eles saíram de casa e se separaram de nós, e por isso são irmãos separados. Mas nós não nos separamos deles. Por que eu os chamo de protestantes?
Porque a própria palavra já diz, protestante é aquele que protesta. Portanto, se não gostam de ser chamados de protestantes, os que deixem de protestar. Mas protestam contra as nossas imagens, protestam contra os santos, protestam contra os sacerdotes, contra o Papa, contra a Igreja, e são chamados protestantes porque fazem parte do movimento protestante, um movimento que nasceu no ano 1520 e que dali para frente veio crescendo, chegou no Brasil há mais ou menos uns 50 anos, porque quando nasceu o movimento protestante em 1520, o Brasil estava então ali começando, a ser descoberto. O nosso país foi descoberto, começou a colonização no ano 1500, Então, a partir daí, há uns 50 anos atrás, chegaram também ali no território da Bahia os protestantes do segmento Assembleia de Deus, os pentecostais. Começaram a pregar, começaram o seu movimento pentecostal, e dali adiante começaram a se multiplicar as inúmeras seitas, que hoje só no Brasil, registrado em cartório, nós temos quase 40, 50 mil seitas protestantes. E por que eu chamo de seita? Porque se você olhar no dicionário o significado de seita, você vai ver que é um grupo de pessoas que sai de um segmento religioso e se colocam a pregar a parte deste movimento. Por isso é uma seita. Amém? Então, nós católicos precisamos de parar com este pensamento de que quando nós expomos a nossa fé, nós estamos desrespeitando a fé dos outros. Que quando nós expomos a nossa doutrina, nós estamos desrespeitando a doutrina do outro. Falar a verdade não é desrespeito. Falar a verdade não é falta de amor. Pelo contrário, o amor consiste na verdade. Se você ama alguém, você logo vai dizer para essa pessoa a verdade. Portanto, quantos irmãos nós temos, até mesmo talvez dentro da sua família, que são protestantes, que talvez muitas vezes já foi na sua casa tentar te convencer a sair da Igreja Católica, mas você nunca os tentou convencer a sair do meio protestante. Você nunca os tentou pregar sobre a doutrina católica. E isso é falta de amor, porque se nós sabemos que Jesus está presente na Eucaristia, não deve arder o nosso coração de desejo que os nossos irmãos recebam a Eucaristia, sim ou não? Sim. Então, se nós sabemos o que é a verdade, se nós cremos que estamos na verdade, nosso coração precisa desejar que os nossos irmãos também estejam na verdade. Então, há muitos irmãos que às vezes vão dizer assim que não precisa de nós debatermos sobre religião. Religião, política não se discute, não é isso? E é sobre essas falácias que se fundam seitas e seitas e seitas, porque não se discute doutrina e não se discute religião, e por causa disso as pessoas não têm conhecimento e se multiplicam as seitas. Assim como também não se debate a respeito de política, e nós temos políticos corruptos, porque se o povo tivesse esclarecimento, não se perderia, não seriam confundidos, não é verdade? Irmãos, hoje o tema que nós vamos falar é a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. Mas se tiver algum irmão aqui de algum segmento protestante que quiser debater, conversarmos sobre este tema, a presença real de Jesus na Eucaristia, muito bom.
Vai ser muito bom, nós vamos debater biblicamente, vamos dialogar biblicamente. Se não quiser debater sobre o tema a presença real de Jesus na Eucaristia, mas de repente veio com outro tema preparado, sobre as imagens, sobre a intercessão dos santos, né? Podemos trocar de tema, podemos debater hoje o tema que você veio preparado e na semana que vem debatemos a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. Há algum irmão, irmã no meio de nós que gostaria de dialogarmos a respeito das Escrituras sobre a doutrina? Todos aqui são católicos? Sim? Amém. Nós estamos filmando essa formação, que futuramente ela estará em um canal da nossa comunidade no YouTube, onde as pessoas vão poder acompanhar, né? Como nós não temos um irmão protestante aqui para dialogar conosco, então nós vamos fazer uma formação mais livre, né? E eu vou formar vocês a respeito da presença real de Jesus na Eucaristia. Amém? Amém. O primeiro texto que eu gostaria que você tomasse na sua Bíblia é o texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos começar a partir do versículo 48. Nós vamos entender, irmãos, qual a diferença, primeiramente, qual a diferença da doutrina católica e da doutrina protestante a respeito da Eucaristia. Algumas igrejas protestantes, elas realizam o que eles chamam de Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Algumas igrejas protestantes fazem uma vez no mês, outras fazem uma vez ao ano. E a Santa Ceia é algo parecido com aquilo que se faz na Santa Missa, com distinção dos elementos. Por exemplo, Jesus, quando consagrou o pão, ele usou o pão sem fermento. E Jesus também usou o vinho. E não existe nenhum trecho da Escritura que diga que o vinho era sem álcool. Mas os nossos irmãos protestantes, eles gostam de insistir que não tinha álcool, porque Jesus não tomava álcool, né? Porém, isso é uma grande falácia. Porque se não fosse o vinho, seria suco de uva, e a Bíblia diria que era o suco da uva e não o vinho. Mas quando se diz o vinho e não se coloca uma distinção de que era sem álcool, é porque verdadeiramente era vinho. Se fosse um vinho diferente, diria vinho sem álcool. Em alguma parte da Escritura diria que o vinho era sem álcool. Então, este vinho que Jesus usou na Santa Ceia era vinho com álcool. Não o vinho que se acrescenta ao álcool, mas a uva, uma vez que ela é prensada, se ela ficar um tempo determinado dentro do alambique, ela sozinha, naturalmente, ela fermenta e gera o álcool. Então, Jesus usou o pão sem fermento e o vinho. Os nossos irmãos protestantes usam pão com fermento e suco de uva. Suco de uva natural e pão fermentado. Ou seja, os elementos já começam pelos elementos que já estão errados. Na composição dos elementos já estão errados. A doutrina sobre a consagração do pão e do vinho também
é diferente, é distinta da nossa. Pois nós, católicos, a Igreja Católica nos ensina que Jesus está verdadeiramente no pão e no vinho. Que verdadeiramente o pão se torna o corpo e o vinho se torna o sangue de Cristo. Os nossos irmãos protestantes dizem que não. Eles dizem que aquele pão e aquele suco de uva que é consagrado não se torna verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo, mas simboliza. É como um sinal, um símbolo da comunhão com o corpo e sangue de Cristo. Porém, nenhum dos nossos irmãos protestantes, e se aqui tivesse algum, eu perguntaria, pediria nas Sagradas Escrituras, algum capítulo, algum versículo das Escrituras que dizem que era simbolicamente, que era apenas um símbolo, e não realmente corpo e sangue, mas que era um mero simbolismo. Por que eu pediria ao irmão, à irmã, que me desse um trecho das Sagradas Escrituras que dissesse que era somente um símbolo do corpo e sangue de Cristo? Porque eu tenho um capítulo, um versículo em que Jesus diz que é realmente, verdadeiramente, não simbolicamente, mas verdadeiramente, seu corpo e seu sangue. Qual que é a diferença de uma coisa para outra, né? Se eu digo que algo simboliza alguma coisa, é porque não é realmente, não é verdadeiramente, é apenas um símbolo, um sinal, uma figura. Sim ou não? Mas se eu digo que é verdadeiramente, então não existe margem para alguém pensar que seja um símbolo. Não existe margem para alguém pensar que é simbólico. Se eu estou dizendo é verdadeiramente, é porque não é simbólico, é porque é verdadeiro. João 6, 48, Jesus vai começar dizendo, vou pedir a Giane para ler para nós. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Veja só, Jesus já começa dizendo, eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. E ele vai dizer que é o pão que desceu do céu. Porque ele está falando a respeito de si mesmo, que ele é o pão que desceu do céu. E aí Jesus vai dizer para nós que todo aquele que dele comer, todo aquele que dele comer, ou seja, é um ato de comer o pão. Então ele diz, eu sou o pão, e todo aquele que comer. Então Jesus já está indicando aí um ato, uma ação, uma prática, comer. Pode continuar, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem comer deste pão viverá eternamente. É importante esse pão, sim ou não? Sim. É importante para a salvação, sim ou não? Sim. Porque os nossos irmãos protestantes, eles vão dizer que para nós sermos salvos, basta reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e crer em Deus. Mas Jesus está dizendo que não basta só isso. Jesus está dizendo que existem atos que comprovam que nós verdadeiramente cremos nele. E um desses atos que comprovam que nós verdadeiramente cremos nele é este: quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Este pão salva. Este pão tem poder de salvar, porque é a própria carne de Jesus. Então Jesus está falando claramente que o pão
é carne. Percebam que durante todo o discurso, Jesus vai nos deixar pensando, afinal, é pão ou é carne? Porque ao mesmo tempo que ele diz que é pão, ele diz que é carne. E isso nos dá a entender que são as duas coisas. O pão é a sua carne. Ele está dizendo claramente: este pão que eu hei de dar é a minha carne. Este pão que eu hei de dar não simboliza a minha carne. Este pão que eu hei de dar não representa a minha carne. Mas este pão que eu hei de dar é ou não é minha carne? É minha carne. São palavras do próprio Jesus. Quem quiser duvidar e brigar com Jesus, que brigue, que duvide. Mas nós temos que crer nas palavras de Jesus. E as palavras dele dizem o que dizem. Eu não posso torcer a palavra de Cristo. Eu não posso entender outra coisa além daquilo que a palavra está dizendo. Este pão que eu hei de dar é minha carne. Continuando, versículo 52. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Veja só, a estas palavras de Jesus, os judeus, assim como os nossos irmãos protestantes, começaram a dizer: como isso é possível? Como que Jesus poderia nos dar a sua carne para comermos? Então eles estão questionando, duvidando, porque para eles isso é impossível, é um escândalo que Jesus dê a sua carne como comida. Então, da mesma forma que os nossos irmãos protestantes, os judeus também começaram a discutir entre si, dizendo: isso não é possível. Só pode ser uma figura de linguagens. Ele só pode estar dizendo de forma metafórica, porque não é possível que ele nos dê a sua carne como comida. É o mesmo que os nossos irmãos protestantes dizem. Se eles estivessem aqui nesta noite, eles questionariam e diriam: como poderia Jesus dar a carne? Como Jesus poderia dar a carne dele para nós comermos? Isso é impossível. Assim como os judeus estavam duvidando, assim como os judeus estavam querendo crer que aquilo que Jesus estava falando era metafórico, não era real, mas era uma metáfora. Mas Jesus está dizendo aquilo que ele está dizendo. Versículo 53. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Veja se Jesus vai dizer para os judeus assim: olha, não, eu estou falando metaforicamente. Não, eu estou falando simbolicamente. Não é isso, não é realmente a minha carne que eu vou dar para comer. Eu estou falando metaforicamente, de forma simbólica. É uma figura de linguagem. Não, meus irmãos. Jesus vai confirmar a discussão deles e dizer: em verdade vos digo. Vocês acham que é impossível eu dar a minha carne como comida? Vocês acham que é impossível? Vocês estão questionando se eu estou falando simbolicamente ou se eu estou falando verdadeiramente? Então agora, em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Jesus confirma. Aí cai por terra toda dúvida. Se eles estavam duvidando, é impossível que ele deu a carne dele como comida. Se eles estavam questionando e discutindo a respeito disso, agora Jesus não deixa nenhuma dúvida. Jesus diz: em verdade, com certeza, eu digo em verdade, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o meu sangue, não terás a vida em vós. Portanto, meus irmãos, isso indica uma prática que nós podemos perguntar aos nossos irmãos protestantes: como que vocês cumprem esta palavra? Como que vocês praticam este versículo? Como que vocês comem a carne do Filho do Homem e bebem o seu sangue? Como que vocês praticam
aquilo que está dizendo Jesus? Se aquilo que vocês consagram nas suas igrejas é simbólico e não verdadeiro? Portanto, aqui já fica uma questão: quem verdadeiramente está seguindo as palavras de Jesus? Quem verdadeiramente são os crentes? Aqueles a quem Jesus diz: isto é meu corpo. E se Ele diz que isso é meu corpo, então nós dizemos: se o Senhor disse, está dito. Aqueles que dizem, quando Jesus diz: quem comer a minha carne e beber do meu sangue, e nós dizemos: então é possível comer da sua carne e beber do meu sangue? O Senhor disse, então está dito. Quem é mais crente? Estes ou os que vão dizer: não é o seu corpo, simboliza o seu corpo? E Jesus diz: é o meu corpo. E o pastor diz: não, Jesus, está errado, simboliza teu corpo. E Jesus diz: é verdadeiramente o meu corpo. E o protestante diz: verdadeiramente não, simbolicamente. Quem são os verdadeiros crentes? Os católicos ou os protestantes? Aqueles que questionam o que Jesus está dizendo? Ou aqueles que creem que se Ele disse, está dito? E veja, meus irmãos, como o mistério da Eucaristia é importante. Veja como você precisa amar os seus irmãos protestantes, e por isso você precisa querer trazê-los para a igreja católica, porque Jesus está sendo muito claro: se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aqueles que estão comendo pão, estão bebendo suco de uva, não terão a vida neles, não serão ressuscitados nos últimos dias. Cristo não está neles, porque as palavras de Jesus são claras: existe uma condição para que eu esteja neles, para que eles vivam eternamente, para que eu ressuscite no último dia: comer a minha carne e beber do meu sangue. Sim ou não? Então não há discussão. Não podemos discutir com a Bíblia. Então precisa cair dos nossos lábios e do nosso coração palavras como: todas as religiões são boas, não importa se você está lá ou se você está aqui, o importante é você acreditar em Jesus, todos nós vamos para o céu. Isso é uma mentira. Existe uma verdade, e a verdade é bíblica. Eu não posso dizer aquilo que está além da Bíblia, porque se não é importante para a minha salvação receber a Eucaristia, então o que eu estou fazendo na igreja católica? Eu poderia estar comendo pão e bebendo suco na Assembleia de Deus. Eu poderia estar comendo pão e bebendo suco na Deus é Fiel. Poderia estar comendo pão e bebendo suco na Deus é Amor. Mas eu creio verdadeiramente que Jesus está na Eucaristia, e é importante eu recebê-lo para a minha salvação. Portanto, nós temos que tirar um pouco do açúcar das nossas pregações, tirar um pouco do açúcar das nossas convivências e colocar mais o amargor da verdade. Porque a verdade, ela é amarga, mas a verdade é libertadora. Vamos, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. E eu ressuscitarei no último dia. Católicos, você católico que está aqui, você come a carne de Jesus, você bebe o sangue de Jesus, você tem vida eterna, e Ele te ressuscitará no último dia. E não podemos discutir com a palavra. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida. A minha carne está simbolicamente numa comida, é isso que Jesus diz? A minha carne é representada em uma comida, é isso que Jesus disse? Repete o versículo. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida. Verdadeiramente uma comida. Então a minha carne é realmente
verdadeiramente, sem dúvida, ela é uma comida. Você pode comer, você pode pegar, você pode mastigar, porque a minha carne é verdadeiramente uma comida. E o meu sangue, verdadeiramente uma bebida. Meu sangue, verdadeiramente uma bebida. Este verdadeiramente faz cair por terra o simbolicamente. Como pode dizer que é simbolicamente? Jesus quis dizer simbolicamente? Não. A própria boca de Jesus está dizendo verdadeiramente. E o protestante pode ficar brigando com este versículo. Jesus diz: minha carne é verdadeiramente uma comida. E ele diz: não, simbolicamente é uma comida. E Jesus diz verdadeiramente. E ele diz simbolicamente. E Jesus diz verdadeiramente. E ele diz simbolicamente, até ele rasgar a Bíblia. Que rasgue a Bíblia. Que diga que Jesus está mentindo. Que diga que Jesus os enganou. Que diga que Jesus disse, mas não era. Que Jesus disse, mas não era bem assim. Não nos importa, nós católicos, a opinião dos protestantes, nos importa a palavra de Jesus. E o pastor pode ficar rouco de gritar que é simbolicamente, mas a palavra não vai ser mudada uma vírgula. Verdadeiramente a minha carne é uma comida, e verdadeiramente o meu sangue é uma bebida. Versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanece em mim e eu nele. O Senhor vem e se une a nós e permanece em nós, e nós permanecemos nele. Como que se chama isso? Comunhão. Você come a carne, você bebe o sangue, ele vem e permanece em você e você permanece nele. Isso se chama comunhão. Comunhão. Portanto, meus irmãos, veja que não basta levantar a mão e dizer aleluia, glória a Deus, eu creio, Jesus é o Senhor, eu aceitei Jesus, eu creio no só Deus, e os católicos são idólatras. Não basta isso para ser salvo. Jesus está dizendo claramente que para ser salvo precisamos crer nele, e crer nele significa crer nas suas palavras, crer nos seus mandamentos, crer e obedecer aquilo que ele mandou. E o que ele mandou, o que ele disse, o que ele pregou, é o que nós estamos acabando de ler. Você come a minha carne, bebe o meu sangue, eu permaneço em ti e você permanece em mim. E com Cristo não se discute. Mas quem quiser, boa sorte. Discuta com Cristo. Debata com Cristo. Nossos irmãos protestantes que vão ver esse vídeo, que creem só naquilo que está na Bíblia. Então, por que não creem que Jesus está verdadeiramente presente no pão e no vinho, se ele diz pela sua própria boca que é verdadeiramente comida e bebida? Quem verdadeiramente crê na palavra, quem verdadeiramente obedece à palavra, quem verdadeiramente acredita nas palavras de Jesus. Portanto, meus irmãos protestantes que vão ver este vídeo, tomem a sua Bíblia, com sinceridade de coração, leia estas palavras e responda qual é a única igreja na terra que crê verdadeiramente nessas palavras de Jesus. Meus irmãos, seguindo no versículo 57. Assim como o Pai me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Por que nós precisamos de comer a carne? Por que nós precisamos de Eucaristia? Para vivermos por Cristo, para vivermos em Cristo, para estarmos unidos a Ele, para vivermos por Ele. Por isso é necessário nós recebermos a Eucaristia. Por isso é necessário nós comungarmos.
Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Porque lá no deserto veio o maná, e o maná era simplesmente pão. O maná era uma farinha que caía do céu, eles faziam pão, comiam e morreram, não tiveram vida eterna, porque era simplesmente pão, era só pão. Mas Jesus está dizendo: este pão que vocês receberão não é como o maná, não é como aquele pão, é um pão diferente, porque é a minha própria carne. Novamente o versículo 58. Quem come deste pão, 58. este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Novamente, Jesus repete, Jesus quer deixar bem registrado que este pão tem vida eterna. Eu pergunto para vocês, como pode um símbolo ter o poder de nos dar vida eterna? Como pode um símbolo ter o poder de nos ressuscitar no último dia? Se fosse simbolicamente, não teria esse poder. Mas só pode porque não é um símbolo, é o próprio Jesus. Quem pode nos dar vida eterna é somente Jesus. Quem pode nos ressuscitar no último dia é somente Jesus. Não um pão, não um pão qualquer, mas um pão que seja o próprio Jesus. Versículo 59. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Agora vocês vão ver o que acontece depois desse ensinamento de Jesus. Porque para muitos daqueles irmãos que estavam ouvindo, as palavras de Jesus foram muito pesadas. Eles pensavam: eu não posso acreditar nisso, eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo acreditar que Ele pode dar a carne dele como comida. Isso é impossível nós acreditarmos, assim como os nossos irmãos protestantes. Veja no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Muitos dos seus discípulos escutaram Jesus dizendo: eu vou dar minha carne como comida. Vocês precisam de comer a minha carne para ter vida eterna. O pão que eu vou dar é a minha carne, e a minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. E alguns discípulos de Jesus disseram: não podemos crer, não podemos admitir, isso é impossível, isso é muito difícil de acreditar, isso é duro demais para acreditar, essa palavra é muito forte para nós acreditarmos. E aí o que Jesus fez? Vocês vão ver se Jesus disse assim para eles: espera, vocês estão entendendo errado. Eu estou falando simbolicamente, é sentido figurado. Ou vocês vão ver se Jesus vai dizer assim para eles: o que eu disse está dito, se você não gostou, pega andando. Veja lá, versículo 61. Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Jesus perguntou. Vocês estão muito escandalizados, muito surpresos, porque eu estou falando que vocês vão comer minha carne e beber do meu sangue? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Se vocês estão escandalizados por causa disso, porque vocês acham impossível eu dar a minha carne como comida, o meu sangue como bebida, como vocês vão acreditar então que eu subi para o céu? Porque nós só podemos acreditar que Jesus dá a sua carne como comida, o seu sangue como bebida, porque nós acreditamos verdadeiramente que Ele é capaz de fazer coisas impossíveis. 63. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. As minhas palavras são espírito e vida. Aquilo que é humano, aquilo que é carnal,
Não serve como base, o que serve são as minhas palavras, porque minhas palavras são espírito e vida, minhas palavras são verdadeiras. Aquilo que sai da minha boca é verdade, é espírito, é vida. É vida. Mas há algum entre vós que não crê. Há alguns entre vós que não creem, que se chamam crentes, porém não creem. Há alguns entre vós que não creem nas minhas palavras. Há alguns entre vós que eu digo, verdadeiramente eles não acreditam. Eu digo, eu darei a minha carne, e verdadeiramente a minha carne é uma comida e meu sangue é uma bebida, mas há muitos entre vós que não creem. Pois desde o princípio, Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ei, desde o princípio Jesus já sabia que teria protestantes para dizer, não creio. Não creio que ele está dizendo o que ele está dizendo. Ele só pode estar usando uma figura de linguagem. E por causa disso, muitos iriam o trair, sair, apartar-se. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e não mais andavam com ele. Eu vou sair da igreja católica, porque é muito difícil crer que a Eucaristia seja verdadeiramente Jesus. E muitos dos discípulos foram embora. Não posso acreditar nisso. Isso não pode ser verdade. E por isso foram embora. Muitos dos seus discípulos não quiseram mais andar com ele, e muitos saíram da igreja católica, muitos não quiseram mais andar na igreja católica, muitos não quiseram mais estar na igreja católica, porque não conseguiam crer, não conseguiam acreditar, e saíram, e foram embora. E aí, vocês vão ver se Jesus vai dizer assim, não vai embora não, fica, deixa eu explicar para vocês, que ele estava falando só simbolicamente. Veja. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? Jesus viu os discípulos indo embora porque não era capaz de crer naquilo que ele estava dizendo. Depois ele olhou para os 12 e disse assim: e vocês? Creem nas minhas palavras? Acreditam que eu posso dar a minha carne como comida, meu sangue como bebida? Ou vocês também querem ir com eles? Ou vocês também querem ir embora? Veja que em momento nenhum Jesus retrocede no seu discurso, momento nenhum Jesus volta atrás no seu discurso para dizer que não era bem isso, que era simbolicamente, que eles não estavam compreendendo. Pelo contrário, Jesus vai até o fim, e no fim Jesus diz: se você não é capaz de crer, pode ir, como também os outros foram. Se você não é capaz de acreditar, vá como os outros foram. Mas nós vamos escutar o que respondeu o Papa, o que responde o líder da Igreja Católica. Respondeu-lhe Simão Pedro. Respondeu Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Este é o discurso do católico. Senhor, nós vamos a quem? Tu tens palavra de vida eterna e nós cremos no Senhor, nós cremos na Sua palavra, nós cremos que Tu és o Santo verdadeiro de Deus. Nós cremos que se o Senhor disse, está dito. Nós cremos que o Senhor disse que é verdadeiramente, e isso nos basta, e isso é o suficiente. E nós não vamos sair da igreja católica, porque nós cremos naquilo que o Senhor disse em Sua palavra. A quem nós iremos? Se a Sua palavra é palavra de vida eterna.
Vamos aplaudir essa palavra do Senhor. Meus irmãos, agora eu gostaria que vocês tomassem comigo Mateus, capítulo 26. Mateus 26, a partir do versículo 26, é onde nós veremos como que se cumpriu, como iria se cumprir aquilo que Jesus disse em João 6, que nós acabamos de ver o discurso. Então em João 6, Jesus estava prometendo, Jesus estava dizendo previamente: olha, eu darei a minha carne, eu darei o meu sangue como comida para vós. Jesus estava dando a eles uma prévia daquilo que iria acontecer. E quando chega então na última ceia, finalmente, aquilo que Jesus disse em João 6 começa a se cumprir. Começa agora a ser verdade, começa agora a ser real. Mateus 26, a partir do versículo 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Jesus pegou o quê? O pão. E com o pão nas suas mãos, ele disse: tomai e comei, porque isso simboliza meu corpo. Foi? Tomai e comei, porque isso representa o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Eu pergunto para vocês, irmãos, quero que vocês respondam bem alto, para que os nossos irmãos que vão nos assistir pelo vídeo, talvez eles tenham dificuldade de responder, mas nós não temos. Isso simboliza uma caneta, ou isto é uma caneta? É uma caneta. Isso representa uma caneta, ou isto é uma caneta? É uma caneta. Portanto, se eu dissesse isto simboliza uma caneta, eu estaria falando a verdade? Não. Mas se eu dissesse isto é uma caneta, eu estaria falando a verdade? Sim. Então se Jesus pega o pão e disse: tomai e comer, isto é o meu corpo, é porque é ou porque representa? É. Portanto não resta dúvidas. As próprias palavras de Jesus estão dizendo que ele pegou o pão e disse que isto é seu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Em remissão dos pecados. Para o perdão dos pecados. Eu pergunto para você: pode um símbolo perdoar pecados? Pode um símbolo trazer remissão de pecados? Só pode trazer remissão de pecados o sangue. E Jesus está dizendo com o cálice na mão: isto é meu sangue. E agora Jesus vai dizer no versículo 29 algo muito importante. Digo-vos, doravante não beberei mais deste fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. De agora em diante, não bebereis mais o fruto da vinha. De agora em diante, vocês não estão mais bebendo vinho. De agora em diante não é mais vinho. São palavras de Jesus. Doravante não bebereis mais o fruto da vinha. Porque Jesus está dizendo: toda vez que fizerdes isso, não será mais vinho. Não estão mais bebendo vinho, estão bebendo meu próprio sangue. Lucas
Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo 19. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Aqui Jesus está dizendo para os seus apóstolos. E Ele está dizendo para os apóstolos: façam isso que eu estou fazendo. Façam isso que eu estou fazendo. Realizem isso que eu estou realizando. Ali Jesus está instituindo o novo sacerdócio. Porque a partir desse momento os apóstolos também têm a responsabilidade de fazer o mesmo. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Veja a importância da Eucaristia. Veja a importância do sangue de Cristo presente no vinho. É o seu sangue. É o sinal da nova aliança. O seu sangue derramado por nós, que tem poder de nos remir dos nossos pecados. E Ele está dizendo para os seus apóstolos: fazer isto em memória de mim. Nós vamos entender o que significa isso em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo está falando a respeito da Eucaristia. Se os apóstolos colocaram em prática aquilo que Jesus disse, sim ou não. Nós vamos ver agora 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu recebi do Senhor o que hoje vos transmiti. Veja que interessante. O apóstolo Paulo, ele não esteve na última ceia. O apóstolo Paulo não conheceu Jesus aqui quando ele peregrinava na terra com os apóstolos. Ele se converteu depois que Jesus subiu para o céu. Jesus lhe apareceu em visão. Mas ele está dizendo que ele recebeu do Senhor. Ele não recebeu dos apóstolos. É claro que ele ouviu dos apóstolos, aprendeu dos apóstolos. Mas o ministério de consagrar a Eucaristia não pertence aos apóstolos, pertence ao Senhor. O Senhor fez com os apóstolos, e a partir daquele momento, toda vez que eles faziam, não era eles que estavam fazendo, mas era o próprio Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, mesmo sem ter estado na Santa Ceia, mesmo sem ter conhecido Jesus aqui na terra quando estava ainda, ele vai dizer: eu recebi do Senhor. E depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Veja que Jesus instituiu e os apóstolos praticaram. Jesus instituiu, os apóstolos perseveraram na atitude de consagrar o corpo, o sangue, na espécie do pão e do vinho. E todas as vezes que eles faziam isso, atualizava, se fazia memória, se trazia presente a morte de Cristo. Vejam que no versículo 26 vai continuar dizendo: Assim,
todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Até que venha. Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos fazendo memória da morte de Jesus, porque estamos comendo o seu corpo e bebendo o seu sangue, e isso tem que ser feito até que Ele venha. Não é uma vez no mês como nas seitas protestantes, não é uma vez no ano como em algumas seitas protestantes, mas até que Ele venha. E por isso neste momento nós estamos aqui, e em uma parte do mundo está sendo celebrada a missa. Quando você chegar na tua casa e for dormir, em alguma parte do mundo está sendo celebrada a Santa Missa. Quando você está trabalhando, almoçando, fazendo qualquer coisa, em uma parte do mundo está acontecendo a Santa Missa. A Igreja Católica, desde que Jesus subiu para o céu, até o dia que Jesus voltar, sem parar, sem cessar, ela está celebrando a Santa Missa. Ela está fazendo aquilo que fez Jesus e que ordenou Jesus que fizéssemos. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor, indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpável do corpo e do sangue do... Pode o pão e o vinho ser simplesmente símbolo? E eu comer o pão e beber do cálice e me tornar culpável do corpo e do sangue? Se eu tomar, se eu receber indignamente, isso me faz culpável do corpo e sangue de Cristo? É porque eu estou comendo o corpo e estou bebendo o sangue. Um símbolo não pode me condenar. Se fosse mero símbolo, se fosse simbolismo apenas, se fosse apenas uma representação, mas como é verdadeiramente, se eu recebo indignamente, eu me torno culpado do corpo e do sangue, porque é o corpo e o sangue. Aqui não resta dúvidas que a igreja primitiva desde sempre acreditou que era o corpo e sangue de Cristo. Entendeu o qual é santo e sagrado a Eucaristia. E a palavra Eucaristia significa ação de graças. Em grego, ação de graças. Então, desde o princípio, a igreja sempre acreditou que o pão e o vinho consagrado era corpo e sangue do Senhor, de modo que se eu tomasse indignamente, eu era culpado pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Versículo 28. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, ou seja, aquele que come e bebe sem entender, sem distinguir que está comendo e bebendo o corpo e o sangue do Senhor, bebe a sua própria condenação. Portanto, é preciso saber distinguir. Não é pão, não é vinho, é corpo e sangue do Senhor. Senão eu estarei bebendo a minha própria condenação. Portanto, meus irmãos, vejamos como é verdadeira essa palavra de Jesus. Vejamos que não existe forma, não existe maneira de nós mudarmos essa palavra, de nós torcermos essa palavra. Por mais que você rasgasse a Bíblia e tentasse tirar algo diferente, a palavra vai continuar dizendo aquilo que diz. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Meu corpo é verdadeiramente comida,
Meu sangue é verdadeiramente bebida. Não tem jeito de nós mudarmos a realidade daquilo que o Senhor Jesus, Ele já fundamentou nas Sagradas Escrituras. E a única igreja cristã na face da terra que crê nesta palavra, que obedece essa palavra, é a Igreja Católica. Qualquer seita protestante que você for é apenas símbolo, mas na Igreja Católica é aquilo que a palavra disse que é. É aquilo que a palavra disse que é. É a verdade daquilo que a palavra do Senhor já nos disse, aquilo que a verdade da palavra do Senhor já nos confirmou, quando Ele disse: em verdade vos digo. Em verdade vos digo. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que o sacramento da Eucaristia, ele está intimamente ligado ao sacerdócio. Porque não tem como existir Eucaristia sem o sacerdote.